Olá, Portugal. Alô, Brasil. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa 189 dos Fanáticos do Algarve, com o Carlos Encarnação e Luís Moreira. E vamos começar com o Distritalão. Na Páscoa não houve campeonato do Distritalão, mas vem aí a última jornada da primeira volta e com os seguintes duelos. No sexteto de campeão vamos ter Ferreiras e Mortal, o tal duelo de titãs entre o segundo e o terceiro lugar. Depois vamos ter o Portimonense-Quarteirense, um jogo muito importante para o Quarteirense, que pode encurtar ou alargar as distâncias, e o 11 Esperanças-Silves. No sexteto de manutenção vamos ter o Derby de Olhão, Olharense, 1912, Mão Cabé, Esperança de Lagos, Culatrense e Odiaxer, Lusitano. Prognósticos para estes duelos. Começamos por aí, Mr. Luís. Já boa tarde ou boa noite a todos. Emílio, Carlos Encarnação, Jefferson, aos nossos internautas. É um prazer estar aqui mais uma semana. Esperamos que os nossos internautas gostem do nosso programa. Ora, os prognósticos são de veras aqueles que nós já temos vindo a anunciar. Não há jornadas fáceis. O Portimonense-Quarteirense, o Portimonense em alta neste momento, é a equipa mais regular nesta fase, não tem qualquer derrota. O Quarteirense vai numa deslocação praticamente do tudo ou nada e só serve uma vitória em Portimão para poder ainda aspirar a poder ter uma palavra a dizer nesta subida, nesta ação de subida de divisão. Os 11 Esperanças-Silves é aquele duelo do quinto e do sexto lugar, duas equipas que estão a fazer a sua fase de campeão tranquilas, conscientes do seu valor, mas que querem sempre agora nesta fase impressionar, seja jogadores, seja equipas técnicas, as suas direções para se valorizarem a si próprios e deixarem uma imagem aqui bastante positiva. Ferreiras e Mortal, um duelo de veras difícil para as duas equipas. Nenhuma delas pode perder, porque senão pode deixar aqui um fosso quase irreversível no ataque ao Portimonense, caso o Portimonense ganhe ao Quarteirense. Na fase de manutenção, Esperança de Lagos Culatrense, adivinha-se aqui um jogo tranquilo para o Esperança de Lagos, praticamente tem manutenção garantida. O Culatrense tem que continuar na senda destas boas exibições que tem vindo a fazer e, no mínimo, buscar ponto a Lagos. Olha nesse Moncarapachense, um duelo do Conselho de Olhão, um duelo difícil. O Olhanense aqui, se ganhar, praticamente dá mais um passo naquilo que é a tranquilidade da sua manutenção, e o Moncarapachense, aspas, se não perderem Olhão, também fica muito bem posicionado para fazer uma reta final tranquilo. O Odiaxer Lusitano, aqui não tem margem de manobra possível, ou vai ganhar o Odiaxer, ou ganha, porque se não ganha, praticamente ele é o candidato número 1 à descida. Muito bem, Encarnação, prognóstico à próxima jornada. Boa tarde, Emílio, boa tarde, Luís, boa tarde também ao Jefferson e a todos aqueles que nos ouvem e nos veem neste programa, e sei que são muitos. Em relação àquela situação no que diz respeito à primeira divisão distrital, o Luís acabou por já dar uma pincelada muito larga daquilo que eu iria dizer, mas o certo é, há que ter aqui em conta principalmente o Ferreiras Imortal, digamos, e também, como o Emílio disse muito bem, é sem dúvida o jogo cartaz desta jornada, que coloca ali frente a frente duas equipas que estão apenas separadas por um ponto, ou seja, o Ferreiras em segundo com 55, o Imortal em terceiro com 54, e como é óbvio, é uma luta em que ambos querem conquistar pontos, ambos querem vencer, estando de olho, como é óbvio, nesse Portimonense Quarteirense, um jogo também complicado para a formação de Portimão, mais que não seja pela excelente campanha que a equipa de Quarteira tem estado a fazer. Depois, e o Luís disse muito bem, 11 Esperanças-Silves, duas equipas que fizeram uma fase regular excelente, por isso é que estão nesta fase de apuramento de subida, mas o certo é, e como é óbvio, vai ser um jogo que irá, na minha opinião, ser decidido pelos pormenores,
mas, como é óbvio, acredito que seja, de alguma forma, um jogo muito bem disputado entre estas duas equipas. No que diz respeito à fase de manutenção, aí sim, temos um Esperança de Lagos Colatrece, uma partida muito mais importante para a formação da Ilha da Colatra do que propriamente para o Esperança de Lagos, que falhou, digamos que aquele que seria o seu primeiro objetivo, que passaria de alguma forma de estar na outra fase, na fase de apuramento de campeão e tentar lutar para subir de novo ao Campeonato de Portugal. O certo é que não o conseguiu, mas este Colatrense também já provou que de algumas jornadas a esta parte está com o foco bem assente naquilo que pretende, e aquilo que pretende é conseguir a manutenção, e para tal vai também estar com os olhos no seu jogo e os adeptos também com os ouvidos no Odiache Lusitano Vila Real Santo António, que poderá ser um jogo, e como o Luís disse também muito bem, que poderá ditar ou não já a descida, mesmo que prematura, da formação do Lusitano Vila Real Santo António frente a um Odiache que em casa irá de alguma forma querer puxar pelos seus galões e dar uma vitória à sua massa associativa. Depois, aquele derby do Concelho de Olhão, sempre possível, que é o Olhanense 1912 e o Moncarapachense B, duas equipas que estão de alguma forma tranquilas na tabela classificativa, mas não seja, irão tudo tudo fazer para vencer este encontro, mas como é óbvio, espero também que seja, acima de tudo, um excelente espetáculo de futebol, e penso que é isso que irá mesmo ser. Muito bem. E agora, Encarnação, vamos para a Taça do Algarve. A 24ª edição da Taça do Algarve teve uma final tão disputada como emocionante entre o Silves do Distritalão e o Monca do CP, que terminou com o triunfo da equipa de Alvarinho por 4-3, conseguido quando se esperava, ou já se esperava, pelas grandes penalidades. Como é que viste a final? Olha, vi, e desde já enaltecer o facto de o Canal 11, o canal da Federação Portuguesa de Futebol, ter transmitido este jogo, porque efetivamente quem teve agarrado ao ecrã durante os 90 minutos, de certeza, tal como eu, não perdeu um excelente espetáculo de futebol, e também veio demonstrar um pouco aquilo que nós temos vindo a dizer aqui ao longo destes programas, que é, efetivamente, as equipas, independentemente de estarem no Campeonato de Portugal, ou estarem na Primeira ou na Segunda Liga, mas que o nosso distrital, o nosso distritalão, quer na primeira, quer na segunda, está efetivamente com um nível competitivo muito alto. E isso foi o que se evidenciou neste jogo entre Moncarapachense e Silves. Logicamente que era um jogo especial, era um jogo também de despedida do Alvarinho, que de alguma forma, depois de ter passado por muitos clubes, quer em Portugal, quer também fora do país, decidiu, de alguma forma, e na minha modesta opinião, mal, porque efetivamente ainda tinha muito a dar para o futebol como jogador, mas são opções, como é óbvio, e há que respeitá-las. Só lhe agradecer tudo aquilo que ele fez pelos clubes, principalmente algarvios, que defendeu a camisola, mas também que dignificou o nome do Algarve por esse mundo fora. Depois, uma vitória que acabou por cair mesmo já perto do final, mas o que há a retirar deste jogo é dar os parabéns ao Moncarapachense porque conquistou a Taça do Algarve, dar os parabéns ao Silves pelo excelente jogo, pelo excelente encontro, pela luta, pelo querer, pela garra e pela ambição que incutiu até ao final do encontro para tentar, no mínimo, levar o jogo para a marca das grandes penalidades, e que não o conseguiu. E depois ao futebol algarvio, que está de parabéns, porque estavam duas equipas algarvias a demonstrar que efetivamente no Algarve também se pratica e se joga bom futebol. E mais uma vez salientar, só para finalizar, os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol e ao Canal 11 pelo facto de terem tido a humildade de transmitirem este jogo em direto e não pelo YouTube, como costumam fazer, e de nos demonstrar que efetivamente também aqui no Algarve há boas equipas e há bons jogos de futebol. Muito bem. Mister Luís Moreira, como é que viu este jogo, ou esta final? Bom, a Taça do Algarve foi um grande jogo de futebol digno de uma final daquilo que é a Taça do Algarve e que tem vindo a ser também nos últimos anos. Cada vez mais aprimorada na sua organização e naquilo que é o interesse por a Taça do Algarve, que está em crescendo. Tanto é assim que teve duas massas associativas muito entusiastas e com muita gente
Por isso, uma Taça do Algarve realmente fantástica, com um grande jogo de futebol e sempre com muita indecisão naquilo que se ia passar até a final. O Moncarapachense entrou melhor no jogo, o Silves um pouquinho adormecido e rápido, aos 4 e aos 7 minutos, o Moncarapachense pôs-se em vantagem e praticamente a dar, no termo do boxe, 2 socos seguidos no Silves e deixá-lo um pouco adormecido, mas esta equipa do Silves demonstrou que realmente tem personalidade, tem caráter, e depois soube reagir muito bem, com também 2 golos, aos 34 e aos 38, e ir para o intervalo com um empate e deixar tudo para a segunda parte. A segunda parte entrou com um ritmo um pouco mais lento, as equipas mais receosas naquilo que era o desenrolar do jogo, mas aos 67 minutos quem tem Alvarinho sujeita-se sempre a ter coisas boas e pinceladas realmente fantásticas. O Alvarinho faz uma diagonal para dentro, da direita para a esquerda, e com o seu belo pé esquerdo faz o 3-2 e ali já numa fase aos 67 minutos dizia-se, bom, agora vai ser difícil o Silves reagir, mas o Silves puxou dos seus galões, concentrou-se e depois aos 86 minutos, o Rafael Pinto também numa jogada pela direita consegue fazer um empate no 3-3 e fantástico. O jogo estava numa fase eufórica, os adeptos do Moncarapachense puxavam do lado, os do Silves puxavam também do outro, fantástico. Mas depois, quando já toda a gente, nós até quem me acompanhava, estávamos ali no comentário, vamos embora, temos mais uns penaltis, é fantástico, vamos ver como é que é, aparece o tal, o menino do costume, o Alvarinho, com mais uma diagonal para dentro, e aos 90 minutos, ao cair do pano, resolve o assunto e dita, pois quem tem, neste caso, mais individualidades com qualidade, foi o Moncarapachense. É um justo vencedor, porque teve sempre em vantagem, nunca teve em desvantagem, e parabéns ao Silves, que, como a Encarnação disse muito bem, as diferenças há, mas não são muitas, mas nestes jogos de finais fica sempre difícil para ver quem é o vencedor. Bem, e mister, vamos para a segunda liga, para a 30ª jornada e para o Portimonense. Portimonense de Ricardo Pessoa, que recebeu o parceiro Passos de Ferreira e venceu por 2-0, fugindo da zona de risco. Quando faltam 4 jogos e 12 pontos por disputar, o Portimonense tem uma folga de 4 pontos do tal play-off de descida e agora vai receber o líder, Tondela, na próxima jornada. Comentário. Portimonense foi aquilo que nós fizemos no lançamento desta jornada. Estava numa situação bastante difícil porque tinha ficado ali com, se não estou em erro, 1 ponto. E tinha o seu adversário direto, que era este Passos de Ferreira, um estava em 14º, outro em 15º. O Passos de Ferreira assim ficou em 15º, mas o Portimonense subiu para 13º lugar com 33 pontos e cavou aqui um poço, uma almofadinha que é fantástica de 4 pontos em relação ao Futebol Clube do Porto B, por isso neste momento respira melhor e com este jogo aqui deve projetar o próximo jogo, que vai ser difícil em casa com o Tondela, que é só o primeiro classificado, por isso adivinha-se aqui um jogo bastante difícil, mas o Portimonense em casa aqui tem a obrigação, pelo menos, de não perder este jogo e continuar aqui com estes 4 pontos. Bem, Encarnação, Portimonense, segunda liga, 30ª jornada. Olha, tal como o Luís disse, uma vitória importantíssima do Portimonense. Teria que ganhar para respirar um pouco mais de alívio em relação ao Porto B, que é a equipa que está ali na zona de play-off, e como é óbvio, frente ao Passos Ferreira, que era uma equipa que também estava na cauda da classificação, quando digo na cauda, acima dos lugares que dão acesso à descida e ao play-off, era óbvio que teria que vencer para dar aqui uma lufada de ar fresco naquilo que são as suas pretensões, que é a manutenção nesta segunda liga. E como é óbvio, e também o Luís já o referenciou, já que na próxima jornada vai receber o líder Tondela, que vem ferido porque perdeu em casa com o Vizela por 1-0, e como é óbvio, o Tondela quererá já em Portimão retificar um pouco
daquilo que não conseguiu fazer perante o seu público e continuar na liderança desta Liga 2 para que para o ano volte de novo ao escalão máximo do futebol português. Portanto, um jogo em que o Portimonense venceu e muito bem, e agora espera-lhe ainda mais dificuldades, mas como é óbvio, esta vitória criou-lhe aqui uma almofada que lhe dá perfeitamente para respirar com mais tranquilidade, com mais serenidade, a visita do líder do campeonato ao seu estádio, que vai ser, como é óbvio, uma partida também muito difícil para a formação algarvia. Bem, e Encarnação, vamos para a Primeira Liga e para o Farense. Depois da injeção de confiança do resultado da Amadora, um banho de água gelada com a derrota por 1-0 frente ao Boa Vista e no São Luís, que entregou a lanterna vermelha ao Farense de José Marreco. Como é que viste o jogo? Olha, é um bocado difícil explicar já os jogos do Farense entre portas. Muito complicado. 6.100 e tal espectadores, a melhor casa desta época, salvo seja, não falando nos jogos que fez com o Sporting, Benfica e Porto no Estádio Algarve, estamos a falar do Estádio de São Luís. Era de 6.100 e pertencia a quando da visita do Braga a Faro, mas é muito pouco fácil, ou é pouco fácil, melhor dizendo, falar deste Farense no São Luís, que não consegue, ao contrário da época passada, que conseguiu de alguma forma materializar em vitórias o facto de jogar em casa. Esta época, a equipa de José Mota e agora José Marreco não tem conseguido dar, digamos que, continuidade àquilo que consegue fora. O Farense tem mais pontos obtidos fora, o Farense tem mais golos marcados fora e em Faro remata e não consegue fazer um gol. É um jogo em que o Farense não entrou mal, entrou muito bem, entrou a dominar, inclusive o Boa Vista não me pareceu nos primeiros 10, 15, 20 minutos vir com algumas pretensões de contrariar e não conseguiu contrariar aquilo que o Farense fez, mas depois, com o passar do tempo, há aquilo que nós temos aqui também falado, e o Luís também tem falado, que é a ansiedade que se vai instalando nos jogadores. E quando as coisas não saem bem, quando os remates não saem entrosados com perigo de golo, quando as bolas não entram, quando os guarda-redes fazem 2 ou 3 defesas espetaculares, mas também estão lá para isso, como é óbvio, não é? É óbvio que depois torna mais difícil e o Boa Vista, num dos poucos lances, talvez o segundo lance que tenha tido de grande perigo junto à área do Farense, consegue fazer o gol e conquistar os 3 pontos. É algo que não se consegue explicar muito sinceramente, e sabia que vinha para este programa e que viria falar do Farense e viria falar da prestação do Farense no seu estádio, no estádio de São Luís. É óbvio que é por vezes muito complicado tentar perceber e ver, como eu vi o Farense jogar há 8 dias ou há 15 dias atrás na Reboleira, em que jogou bem, em que conseguiu criar oportunidades e conseguiu rematar à baliza e conseguiu fazer um gol e conseguiu vencer. No São Luís, a mesma situação praticamente que aconteceu, aquela que tinha acontecido há 8 dias na Amadora, e o facto é que, efetivamente, o Farense não consegue fazer um gol na baliza adversária. É algo que poderíamos estar agora aqui horas a tentar perceber o que é e o que não é, mas vi um bom jogo, vi uma boa prestação do Farense, vi vontade de garra, ambição de ganhar, vi criar oportunidades para fazer gol, mas a bola não entra, não dá para perceber este ano, efetivamente, o que se passa no São Luís. E depois é tudo aquilo que nós temos vindo falar, é a ansiedade, é a pressa em querer fazer as coisas, é a pressa em tentar querer marcar, e o José Marreco dizia eu, e é verdade, na conferência de imprensa, o Farense faz 20, 30 remates aqui no São Luís e a bola não entra, não há hipótese. Há ali qualquer coisa este ano que é inexplicável, e o inexplicável eu não o consigo explicar, muito sinceramente. Victor Luís Moreira, como é que viu o jogo, o Boa Vista e a derrota? Bom, este jogo é predominante daquilo que é uma equipa, no caso do Farense, numa situação difícil, no fundo da tabela e a jogar em casa. O Encarnação estava a expondo a situação e muito bem. O Farense consegue ir fora, consegue ter, em termos daquilo que é na criação e da finalização, estar melhor do que está em casa. Porquê? Porque a ansiedade mata. E a ansiedade dentro da sua casa, com 6.000 e tal adeptos, e a necessidade de
a equipa poder pontuar ou fazer 3 pontos é enorme. Portanto, neste momento, se pudéssemos aqui aconselhar um remédio bom para o Farense, era um departamento de psicologia com uma pessoa ou duas competentes para trabalhar todo mundo, a sua direção, a equipa técnica e os jogadores, porque está tudo em sofrimento, num sofrimento enorme, angustiado com a situação que está passando. Eu imagino como é que as pessoas estão naquele clube numa fase destas. Portanto, se eu pudesse dar uma ideia, já deve haver, com certeza, mas que ouçam alguém que seja formado na área para poder ajudar esta equipa que está numa fase de sofrimento enorme. Ninguém esperava que o Farense tivesse este desfecho, perder em casa com o Boa Vista, mas aconteceu e neste momento é o último, é a lanterna, mas mesmo assim ainda há aqui uma luz ao fundo do túnel, e a luz ao fundo do túnel é agora já o próximo jogo, que vai à casa do Gil Vicente, que está com 29 pontos, o Farense está a 8 pontos do Gil Vicente, isto praticamente é ou ganha ou não ganha, ou ganha ou não ganha, portanto tem que ganhar mesmo em Gil Vicente, até porque os outros adversários que estão abaixo, todos eles têm jogos difíceis. O Boa Vista recebe o Sporting, o Aves vai ao Benfica, e o Estrela da Amadora recebe o Porto. Portanto, está aqui uma enorme oportunidade para o Farense ainda poder respirar, se conseguir ganhar ao Gil Vicente e depois fazer o resto do campeonato, gerindo também em função dos resultados das outras equipas. Deixa-me só aqui rematar isto com aquilo que dizia há pouco, e Luís também. O Farense é o segundo pior ataque do campeonato com 20 golos, os mesmos que o Boa Vista. Mas, por incrível que pareça, isto é irónico, mas é verdade, tem mais golos obtidos fora do que em casa, ou seja, tem 13 golos obtidos fora e 7 em casa. E nas quatro últimas locações que fez, estamos a falar Aroca, Benfica, Estoril e Estrela da Amadora, o Farense marcou 7 golos. Obteve nesses 4 jogos, estamos a falar de deslocações fora do São Luís, nesses 4 jogos conseguiu uma derrota, 2 empates e uma vitória. Portanto, eu que dizia há pouco, é efetivamente algo que não se consegue explicar, e empates a 2 bolas, quer com o Estoril, quer com o Aroca, depois a vitória por 1-0 na Amadora e a derrota na Luz por 3-2. Como é que uma equipa fora do São Luís tem este poder de finalização e em casa, por muito que tente, é que se nós disséssemos assim, o Farense não remata a baliza, o Farense não cria oportunidades de golo, o Farense não tenta alvejar com sucesso na baliza, é que isso acontece, é que a bola não entra. Efetivamente é isto, é daquelas coisas que é um estudo que devia haver de profundo, tentar perceber esta época, quando ela terminar, o porquê de o Farense, nestas jornadas todas, e com um bom registro que tem tido fora, se efetivamente tem feito os pontos que fez o ano passado, àqueles que têm feito fora, o Farense estaria, nesta altura, numa posição a meio, aliás, acima do meio da tabela classificativa, de certeza absoluta. E a Encarnação, nos últimos 9 jogos em casa, o Farense somou 2 pontos em 27 pontos possíveis. E para além da pressão do São Luís, quais são os motivos principais para esta prestação? Muito sinceramente, ou vou aqui pela parte que o Luís está a dizer e que nós temos falado, que é a ansiedade da equipa querer chegar de alguma forma a uma vitória. E a última aconteceu, imaginem bem, com o Estrela da Amadora, portanto já demos a volta ao campeonato, e o último registro vitorioso do Farense foi precisamente com o Estrela da Amadora, aqui no estádio de São Luís, mas efetivamente é aquilo que o Luís diz, há aqui ansiedade, há aqui, não faço ideia, é daquelas coisas que, por muito eu quisesse explicar, há jogos que nós vemos e dizemos assim, a equipa hoje não jogou bem, não criou oportunidades de golo, não foi para cima do adversário, não criou os equilíbrios na grande área, não rematou a baliza. Tudo bem, a equipa adversária não deixou, jogou num bloco mais baixo, veio à procura do empate, num contra-ataque, fez um gol, ganhou. Esses jogos, até nós de alguma forma temos que sair de lá com a consciência de que houve ineficácia. Agora, isso na minha modesta opinião, não se tem passado nos últimos jogos que eu tinha assistido no São Luís. A equipa
vai para cima, a equipa cria desequilíbrios, a equipa cria domínio na partida, a equipa tenta concretizar, a equipa remata, ao guarda-redes defende, a bola bate no posto, ou passa ao lado, ou bate no defesa. Pá, é daquelas coisas, muito sinceramente, que eu dizia há pouco, por muito queira estar a dar uma explicação plausível daquilo que poderá ser ou não, o certo é que há jogos, e volto-me a repetir, que nós saímos com a consciência de que tudo aquilo que é necessário para que se faça um golo não acontece, e ok, saímos do estádio conscientes disso. Agora, há efetivamente jogos, e muitos deles, principalmente nas últimas jornadas, que tem sido o contrário, e o certo é que a bola não entra. Ponto. Não entra. Agora, se me perguntares o porquê, eu, Emílio, muito sinceramente, não faço a mínima ideia. Isso aí não consigo responder. Este é Luís Moreira. Identifica algum motivo para esta prestação? 9 jogos em casa, 2 pontos somados. Bom, eu ia aqui dividir só 2 pontos para ser um pouquinho sintético. Eu ia aqui também atrás, porque nós aqui na janela de transferências em dezembro e ali em janeiro tínhamos dito que o Flamengo precisava de ir ao mercado buscar alguém que realmente finalizasse e fizesse golos. Talvez não tenha acertado 100% naquilo que desejava, mas isso acontece, errar é humano. Penso que talvez um pouquinho os jogadores que vieram não estavam jogando nos seus clubes, tiveram que ganhar ritmo, tiveram que se integrar nesta equipa e talvez não estejam a corresponder àquilo que esperavam deles. A outra parte é aquela que realmente também eu já falei, a Encarnação falou. Neste momento, o problema, eu acho que o problema do Farense em casa é a frustração que existe no São Luís. A equipa interiorizou, ou começa a interiorizar, ou já interioriza há muito tempo, que é difícil e não há discernimento, não há alegria, não há um espaço para que as pessoas façam aquilo de um modo natural. E aquilo é tudo tão forçado que os jogadores querem tanto, mas não conseguem. Porque lá está, mais uma vez vou-me repetir, a ansiedade mata, e a ansiedade não nos dá lucidez para nós desempenharmos uma tarefa tranquila e com qualidade. Portanto, é isso que está acontecendo, nada de mais. Não que o plantel do Farense não tenha qualidade suficiente para ficar nesta primeira divisão, mas a frustração é tão grande que leva a que as pessoas não consigam realmente fazer aquilo que têm que fazer, que é, neste caso, um jogo de futebol, criar e finalizar com tranquilidade. Muito bem. Meus amigos, agradeço a vossa presença. Nós chegamos ao fim deste programa. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.